O tema do nosso grupo é a origem da mente, composto por Ana Clara, Beatriz, Charles, Fernanda, Guilherme e Júlia Leão. Ana Clara começará falando sobre a nossa origem. Bom dia, gente. Meu nome é Ana Clara e vou começar dando introdução ao nosso tema, que é a origem da mente humana, e vou falar como a mente humana surgiu e diferenciar nossos processos mentais com outras espécies. Charles Darwin argumentou em seu livro A Descendência do Homem, de 1871, que a diferença entre a mente humana e a não humana é de grau e não de padrão. Os pesquisadores encontraram alguns blocos de construção da cognição humana em outras espécies, mas esses blocos representam apenas a base de cimento no arranha-céu, que é a mente humana. Novas percepções e tecnologias experimentais começam, porém, a iluminar o tema que identifiquei baseado em outros estudos conduzidos em meu laboratório constituem o que eu domino nossa singularidade humana. A primeira dessa característica é a computação evolucionária, a capacidade de criar variações de expressões virtualmente limitadas, sejam elas na organização de palavras, de sequências de notas, combinação de ações ou séries de símbolos matemáticos. A recursividade é o uso repetido de uma regra para criar novas expressões. Em contraposição, a operação combinatória é a mistura de elementos distintos para produzir novas ideias que podem ser expressas como palavras novas ou formas musicais, entre outras possibilidades. A segunda característica específica da mente humana é sua capacidade para a combinação indiscriminada de ideias. Rotineiramente, conectamos pensamentos de diferentes domínios do conhecimento, permitindo que nosso entendimento de arte, sexo, espaço, causalidade e amizade possa se combinar. Dessa mistura podem resultar novas leis, relacionamentos sociais e tecnologias, quando decidimos que é proibido empurrar alguém intencionalmente na frente de um trem para salvar a vida de 5 outras pessoas. O terceiro item da minha lista de propriedades distintivas é o uso de símbolos mentais. É possível espontaneamente converter qualquer experiência sensorial real ou imaginária em um símbolo que podemos manter para nós mesmos ou expressarmos aos outros, por meio da linguagem, arte, música ou código de computador. Embora os antropólogos discordem sobre quando exatamente a mente humana moderna se criou, está claro, graças a registros arqueológicos, que uma grande transformação ocorreu durante um período breve da história evolutiva, iniciado há aproximadamente 800 mil anos no Paleolítico, que se desenvolveu até por volta de 45 mil a 50 mil anos atrás. Meu nome é Júlia Leão e eu vou falar sobre o tema singularmente inteligente, que diz que para um dia os cientistas conseguirem desvendar como a mente humana se desenvolveu, eles precisam localizar o que a separa da mente de outros animais. Embora os seres humanos compartilhem a maioria dos genes com os chimpanzés, estudos sugerem que pequenas trocas genéticas ocorridas na linhagem humana desde que ela se separou dos chimpanzés produziram enormes diferenças no poder computacional. Esses vestígios de nosso passado são lembretes magníficos de como nossos ancestrais lutaram para resolver problemas de ambientação nova e se expressaram de maneira nova e criativa, registrando sua identidade cultural única. Entretanto, as evidências arqueológicas permaneceram para sempre silenciosas sobre as origens e pressões seletivas que levaram os 4 ingredientes a formar a singularidade da espécie humana. Similarmente, nenhum dos instrumentos antigos encontrados, como flauta de 35 mil anos, feitas de osso e marfim, conta uma história sobre seu uso, se umas poucas notas eram tocadas repetidamente no estilo de Philip Glass, ou se o compositor imaginava, como fazia Wagner, encaixar temas sobre temas de uma forma recursiva. O que podemos dizer é que todas as pessoas, dos caçadores-coletores das savanas africanas aos especuladores de Wall Street, nasceram com os 4 ingredientes da singularidade da espécie humana. Contudo, a maneira como esses ingredientes são adicionados à receita para criar cultura varia consideravelmente de grupo para grupo. Meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouco sobre o tema Belas Mentes. Começa com o texto. Quando minha filha caçula Sofia tinha 3 anos, eu lhe perguntei o que nos faz pensar. Ela apontou para a cabeça e disse, meu cérebro. Então indaguei se outros animais têm cérebro, começando com cães e macacos e depois pássaros e peixes. Nós adultos sabemos que o tamanho não é garantia alguma que demonstre se o animal tem cérebro, embora o tamanho afete alguns aspectos da estrutura cerebral e, consequentemente, alguns aspectos cognitivos.
Além disso, pesquisas demonstraram que a maioria dos diferentes tipos de célula do cérebro, juntamente com os mensageiros químicos, é a mesma nas espécies de vertebrados, incluindo os seres humanos. Um outro fato é que a organização geral de diferentes estruturas da camada mais externa do cérebro, o córtex cerebral, é praticamente a mesma em macacos, símios grandes e humanos. Em outras palavras, o homem tem várias características do cérebro em comum com outras espécies, diferindo-se de um deles é o tamanho relativo de regiões particulares do córtex e em outras regiões que se conectam. Diferenças que deram origem a pensamentos que não têm correspondência no reino animal. Os animais também exibem comportamentos sofisticados que parecem pressagiar algumas das nossas capacidades, como, por exemplo, a habilidade de criar ou modificar objetos com certo objetivo. Além disso, estudos experimentais em alguns animais revelam um fenômeno nos indivíduos de populações nativas que lhes permitem generalizar além de suas experiências diretas, criando novas soluções quando expostos a desafios desconhecidos no laboratório. Os animais também exibem comportamentos sociais em comum com os seres humanos. Ao contrário, podem responder rapidamente a novas situações sociais, como quando um animal subordinado com uma aptidão essencial ganha favores de indivíduos mais dominantes. Oi, meu nome é Guilherme e eu vou falar sobre o tema Cuidado com a Diferença. Um de nossos objetos mais básicos, o lápis, usado por qualquer estudante, ilustra a liberdade excepcional da mente humana, comparada com a extensão limitada da cognição animal. Você segura a madeira pintada, escreve com grafite e apaga com a borracha rosa, presa por um arame de metal. 4 materiais diferentes, cada um com uma função especial, todos unidos em uma única ferramenta. Embora o objeto seja feito para escrever, também pode prender o cabelo em um coque, marcar uma página ou até golpear um inseto irritante. As ferramentas dos animais, em contraste com os palitos usados por chimpanzés para tirar cupins de seus abrigos, são compostas de um único material, projetado para uma única função e nunca usado para outras. Nenhum tem as propriedades combinatórias do lápis. Oi, meu nome é Charles e vou continuar a falar sobre o tema Cuidado com a Diferença. Todos os animais são dotados de um maquinário motor recursivo como parte de seu equipamento operacional padrão. Sua existência sugere que um passo crítico na aquisição de nosso próprio e distinto tipo de pensamento não foi a evolução da recursividade, como uma nova forma de computação, mas a liberação de recursividade de sua prisão motora para outros domínios do pensamento. Como foi liberado de sua função restrita, se liga a um de nossos ingredientes, interfaces indiscriminadas, a que vou me referir à frente. Como outros animais, os homens têm um sistema de comunicação não verbal que transporta as nossas emoções e motivações. Os risos e choros de bebês fazem parte desse sistema. Os homens, porém, são os únicos a ter um sistema de comunicação linguística, baseado na manipulação, com cada exemplo de um símbolo caindo em uma categoria específica e abstrata, como substantivo, verbo e adjetivo. Embora alguns animais tenham sons que parecem representar mais que suas emoções, passando informações sobre objetos e acontecimentos, como comida, sexo e pedração. A extensão desses sons é pequena em relação aos nossos, e nenhum entra nas categorias abstratas, que estruturam nossas expressões linguísticas. Oi, meu nome é Fernanda e eu vou falar um pouco sobre o tema pensamentos alienígenas. As raízes das nossas habilidades cognitivas permanecem amplamente desconhecidas, mas tendo definido os ingredientes únicos da mente humana, os cientistas agora sabem o que procurar. Estamos testemunhando uma revolução nas ciências da mente humana que preencherá todas as lacunas e enriquecerá a nossa compreensão, entendendo por que os cérebros humano e animal diferem tão profundamente. Experimentos com animais geneticamente modificados estão revelando genes que desempenham papéis na linguagem e outros processos sociais. Essas conquistas não revelam nada sobre o que nossas células nervosas fazem para nos dar poderes mentais especiais, mas fornecem um roteiro para futuras explorações dessas características. No momento, temos pouca escolha a não ser admitir que nossas mentes são muito diferentes até mesmo dos nossos parentes primatas mais próximos. Nossa mente singular atingiu o poder máximo que uma mente pode alcançar? Desconfio que não podemos esgotar o espaço de todas as possibilidades. Se nossa mente enfrentar situações inerentes ao que pode criar, então a noção de pensar fora da caixa está totalmente errada. Estamos sempre dentro da caixa, limitados em nossa capacidade de criar alternativas.